A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a cada um que ouve esse testemunho. Eu venho aqui relatar para vocês um fato que ocorreu comigo no ano de 2018. E eu gostaria muito que vocês prestassem atenção naquilo que eu vou dizer. Eu fazia parte de uma igreja evangélica neste ano e eu era obreira. E neste ano, propriamente, eu estava vivendo um deserto. Eu estava passando um momento muito difícil na minha vida, mas foi um ano bem intenso e de bastante busca ao Senhor. Aquele momento que você está passando um deserto, mas busca, que a sua solução é só buscar, e o meu problema só se resolveria na base de um milagre mesmo. Então eu comecei a me entregar ao Senhor. Eu fazia isso, mas não com tanta intensidade como nessa época. E eu comecei a orar muito, jejuar, eu fazia constantes campanhas e eu tinha muita experiência espiritual nessa época, tanto em sonho quanto em visões. E eu me lembro que nessa igreja, era uma igreja bastante doutrina, e como eu era obreira, alguns dias no mês eu era escalada por abrir os cultos. E nós, quando abríamos os cultos, a gente fazia um jejum, se preparava espiritualmente. E na igreja também ocorria, durante a semana, um clamor do meio-dia. E nessa época eu não trabalhava, então eu poderia frequentar a igreja nesse horário. E eu ia ali, geralmente eu ia em jejum, porque como nós éramos obreiros, os obreiros, se caísse alguém endemoniado, alguém com algum problema de saúde ali, a gente tinha que estar vigilante, tinha que estar socorrendo. E nesse dia a dirigente focou muito na mensagem das vestimentas cristãs. Como um cristão deveria se portar ao dormir e toda aquela coisa. E eu fiquei prestando muita atenção. E ela dizia assim: irmãos, sede vigilantes, procurem vestir decentemente ao dormir, não vista uma roupa indecente. Não durma seminu ou nu. E ela focava muito nisso. E eu pensava, meu Deus, mas isso aqui não é pra mim, né? Eu não... E assim, eu não ligava muito pra isso. Eu não prestava muita atenção nisso, porque eu achava que, independente do jeito que a gente estava vestido, o lençol nos cobria. E no fim do culto, ela me entregou uma mensagem e eu fui para casa. Uma mensagem tipo que eu passaria por uma experiência, algo assim. E eu fui para casa, já era a hora do almoço, eu almocei, entreguei meu jejum. E eu disse aos meus filhos: olha, eu lembro que era férias escolares, nenhum deles estudava naquele horário após o clamor. E eu falei: eu vou dar uma deitada, que geralmente eu acordava de madrugada e à tarde assim eu já estava muito cansada. Eu vou dormir um pouquinho. E a minha filha: eu vou contigo. E foi pro meu quarto. Meu quarto era muito próximo da cozinha e os meninos, meus filhos, estavam ali perto, os outros filhos. E aí eu tirei a minha blusa, ficando só de sutiã e saia. E quando eu deitei e fechei meus olhos e abri novamente, a minha filha já tinha dormido e estava do meu lado, eu senti uma presença muito perto de mim, em cima de mim. E quando eu olhei para aquilo, eu não consegui me mover mais. Foi uma opressão tão grande. E aquela criatura tinha os olhos. O que me chamou muito, muito a atenção foi os olhos.
eram muito amarelos, 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 que chegavam a ser assim, cor de fogo, alaranjado. E ele tinha o formato de um javali. Eu achei muito parecido, assim, como se tivesse saído do próprio desenho, tivesse ali, perante mim. O javali do Rei Leão, o Pumba. E ele tinha aquele focinho de porco, aqueles 2 dentes para fora, e tinha aquele todo o formato de um javali mesmo, e tinha patas. E ele me deu um beijo. E eu senti aquele beijo gelado e eu não conseguia mover, irmãos. Mas eu estava de olho aberto. Eu não conseguia mover e aquela coisa tomou conta do meu corpo e começou a passar a mão no meu corpo. E eu, dentro de mim, comecei a repreender. E eu ouvi uma voz com autoridade que disse assim: você não tem autoridade sobre isso. Você não tem autoridade para expulsar demônio neste momento. Olha como você está vestida. E eu, na hora, me toquei que eu tinha tirado a blusa. Eu falei, bom, aqui eu não posso fazer mais nada. E aquela coisa passou, começou a passar a mão em mim. E eu consegui fechar os olhos. Eu falei, eu não posso fazer mais nada, eu tenho que me entregar. E quando eu abri novamente, num passe de mágica, assim, aquela coisa saiu. E eu consegui me libertar, me levantei e senti que eu estava nua, da cintura para cima. Eu fiquei com vergonha de mim mesma. Eu vesti uma blusa e falei, meu Deus, isso era um demônio. Isso era um demônio, não é possível. E eu me sentia nojenta assim, sentia aquela coisa passando a mão em mim. Por um momento eu duvidei, eu falei, não, isso é um demônio. E passou uns dias, eu relatei isso para uma pessoa, um homem que é do mundo. E eu falei, cara, eu vi um demônio, foi horrível, horrível. E ele ficou prestando bem atenção. Passou uns dias, eu encontrei ele de novo. Ele falou, Renata, você lembra quando você me relatou aquele testemunho? Eu falei, lembro. Pois é, aquele dia eu cheguei em casa e eu sempre dormia sem roupa. E naquele dia eu esqueci que eu cheguei tão cansado e eu deitei de roupa do jeito que eu estava. Eu nunca tive uma noite de sono tão boa como naquele dia. Inclusive eu falei isso para uma amiga minha. Eu falei, glória a Deus, né? Porque eu relato isso muitas vezes nas igrejas e testemunho isso, né? E a pessoa não liga, não acha que é mentira, que eu estou inventando, né? Que eu tenho a mente muito fértil. E se eu conseguir alcançar pelo menos uma pessoa, amém com isso, porque Deus não me deu essa visão somente para me ficar comigo, né? Eu relato isso para as pessoas. E eu vejo muitos pastores pregando sobre isso, falando, que isso não tem nada a ver, que isso é bobagem do crente, que isso é bobagem. Não é bobagem, irmãos. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 1,15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo também em toda a vossa maneira de viver. Em toda, não é exceto ao dormir. Se acontece alguma coisa durante a madrugada, você está preparado? Se acontece alguma coisa na sua casa durante a madrugada, se for uma coisa física, mas se for uma coisa espiritual, e aí? Você vai estar preparado? Eu deixo aqui esse testemunho para você refletir. E isso foi algo muito forte na minha vida, que mudou muito o meu modo de pensar, agir. E não só durante ao dormir, mas durante os meus dias de trabalho, em qualquer lugar que eu vou, eu presto muita atenção na roupa que eu estou vestindo, que eu estou sendo observada. Naquele dia, aquela dirigente falou, eu não prestei nem atenção. E ela dizia assim, porque os anjos nos observam, os demônios também. Amém, irmãos? Fiquem na paz de Deus.